Eduardo, mais conhecido como Orelha. Eu nasci num lar cristão, não praticante. Não praticante por quê? Porque a gente não tinha o costume de ir à igreja, de ler a Bíblia, fazer orações. Os meus pais sempre me deram uma boa educação, com bons princípios, e a minha vida, tipo, na infância começou a mudar aos 8 anos de idade, quando eu conheci isso aqui, ó. Eu chegava do colégio ao meio-dia, almoçava e já ia pra rua, estava nas pistas. E daí várias pessoas, vários amigos meus que andavam comigo começaram a falar: pô, você tá andando bem, você devia começar a correr os campeonatos. Por volta dos 14 anos, eu comecei a entrar no mundo das competições. Pô, os meus pais no começo ficaram com medo, assim, porque, tipo, nessa idade, assim, até os 14 anos eu já tinha me machucado algumas vezes. Nenhuma lesão séria, mas eu vivia me machucando, então eles acharam meio arriscado, mas deram um apoio, assim, porque era um esporte e tal. E no primeiro ano no circuito paranaense eu terminei na segunda colocação geral do circuito paranaense iniciante. Quando eu cheguei ao nível nacional e competição, eu comecei a ganhar, a vencer os campeonatos, e em 16 anos eu consegui o meu primeiro patrocínio, que foi de uma loja local aqui de Curitiba, e eu comecei a ganhar como se fosse um salário, né, para fazer o que eu gostava. E comecei a chamar a atenção da mídia, assim. As pessoas começaram a me conhecer mais. Quando eu chegava nos eventos, as pessoas já me conheciam pelo nome. Tava dando tudo certo para mim, assim. Eu tava sendo reconhecido, tava tendo fama, tava ganhando dinheiro, tava ganhando equipamento à vontade. Eu não necessitava gastar dinheiro para nada mais. Eu tava competindo com esses caras, assim, que hoje são tops mundiais, assim, como Rodolfo Ramos, Wagner Ramos, Kelvin Hoffler, Daniel Vieira. Eu tava assim, suando, eles estavam ali ralando comigo para chegar onde eles chegaram, assim, alcançar o objetivo deles, assim como eu queria alcançar o meu. Só que junto com tudo isso que eu ganhei, que o skate me proporcionou, a fama, os patrocínios, o dinheiro, o reconhecimento onde eu ia, nesse período da minha vida eu também conheci o álcool, a maconha, a cola, thinner, o LSD. E eu não tinha noção de que tudo isso que eu estava usando ia prejudicar o meu desempenho como atleta. Para mim era normal, porque era uma vez ou outra. Daí passaram a ser todos os finais de semana, alguns dias da semana, até quando eram todos os dias que eu consumia o álcool, consumia drogas diariamente. E isso foi acabando com a minha performance. Eu fui caindo de performance, mas eu achava que era uma fase ruim só. Então eu comecei a treinar assim 2 dias antes dos eventos, 3 dias antes dos eventos. Porque você confia no teu potencial, porque você já teve no auge, você tava lá. Então você acha que você vai chegar lá na hora e vai fazer com naturalidade o que você sempre fez. Só que se você parar de treinar, você perde a condição física, a condição técnica. E daí, do alto nível pro fundo do poço, foi um estalar de dedo, assim. Foi muito rápido. Quando eu estava com 17 anos, a nível nacional, top 5 do ranking nacional, eu tive um toque de algumas pessoas para eu parar com isso, porque eu tinha potencial para ir mais longe. Veio a minha primeira lesão grave, que eu tive uma lesão séria no joelho direito. E daí eu fiquei um bom tempo para me recuperar dessa lesão, não tratei ela corretamente, porque eu devia ter sido submetido a uma cirurgia, eu não quis fazer a cirurgia. Depois que eu me recuperei mais ou menos da lesão no joelho direito, eu comecei a andar de skate de novo, veio a lesão no joelho esquerdo. E quando eu comecei a andar de skate de novo, eu tive uma lesão grave no tornozelo direito. E daí o pé esquerdo, o braço direito, o pulso esquerdo, o pulso direito, e foi uma lesão sobre a outra. Até quando eu fui no ortopedista, quando eu já não suportava mais as dores que eu tinha, não conseguia andar de skate um dia sem ficar 3 em recuperação por causa das dores, que o ortopedista chegou e falou assim pra mim: ó, Eduardo, você quer caminhar com 30 anos de idade? Eu falei que queria. Ele falou: então você para de andar de skate. Na verdade, nessa fase, assim, depois dessa visita ao ortopedista, eu comecei a refletir algumas coisas, assim, a pensar, será que o médico estava certo mesmo? Eu sempre fui, assim, na verdade, um aluno problema nos colégios, porque como eu me dedicava muito ao skate, tava a maioria do tempo na rua, eu não estudava, eu não me dedicava, e tipo, da 5ª até a 8ª série foram várias reprovações, eu reprovei vários anos. Às vezes eu chegava sob efeito das drogas em casa, tipo, eu já não respeitava mais os meus pais como eu devia respeitar.
Eu não tinha mais valores morais que eles tinham me dado dentro da minha própria casa, assim. Até o dia que eu cheguei a levantar a mão pro meu pai, assim, para tentar agredir ele fisicamente, de tão transtornado que eu tava. Nessa época, eu pensei assim, pô, eu só tô reprovando, não tô estudando, pô, vou parar de estudar, tipo, vou seguir minha vida no skate do jeito que tá e vou parar de estudar. Aí minha mãe falou assim, não, você não vai parar de estudar. Eu vou colocar você no colégio adventista, que é um colégio que tem princípios. Foi até o colégio e fez a minha matrícula no colégio adventista do Boqueirão. Nessa fase que eu conheci uma pessoa que eu acho que é fundamental, assim, para eu estar na condição que eu tô hoje na minha vida, assim. Foi um professor meu chamado Antônio Carlos, o Tonhão. Ele um dia chegou para mim no intervalo, no colégio, sentou do meu lado e falou assim, por que você sempre tá isolado? Não se junta com os outros meninos aí, não joga bola, né, não interage. Daí eu falei, porque eu gosto de ficar sozinho. E daí ele falou assim, olha, Deus mandou eu vir falar com você aqui agora. E o que eu tenho para te falar é que tudo que você está passando pode mudar. Basta você entregar a tua vida para Ele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, você não quer fazer um estudo bíblico? Esse professor meu, ele não podia me ver no colégio, ele rolou uma perseguição, assim. O cara me via assim, ele via, ô Orelha, vamos fazer aquele estudo lá que eu comentei com você hoje, pô, uma liçãozinha só, vamos começar devagar, de leve, você vai gostar. Eu falava, não, cara, para com isso, eu não tô afim, eu não quero isso pra mim, eu tô bem do jeito que eu tô. Comecei a pensar assim, pô, se esse cara tá insistindo tanto pra eu fazer esse estudo é porque tem que valer a pena, então eu vou aceitar fazer esse estudo com ele pra ele largar do meu pé. Um estudo que era pra levar 6 meses pra eu terminar, eu levei 3 anos pra fazer. Porque eu dava vários bolos nele, eu deixava ele esperando. Ele dedicou 4 anos da vida dele para me converter a Jesus Cristo. E ele é a pessoa mais perseverante que eu conheci até hoje na minha vida. Porque ele podia pensar, esse moleque aí fica me dando bolo, pô, eu tenho coisa melhor para fazer. Eu vou atrás de alguém que queira conhecer a Deus, que queira entregar a vida, mas ele não pensou assim. Em 2001, depois de eu ter conseguido completar o estudo com o Tonhão de 3 anos, que era para ser feito em 6 meses, eu vim às águas batismais e desde então eu sou um cristão batizado, tive e tenho todos os dias uma experiência maravilhosa com Deus, que eu falo com Ele e Ele me ouve e Ele responde às minhas orações e é maravilhoso isso.